Olá pessoal, então a gente viu na última aula o início, a introdução das ligações químicas, no caso das ligações covalentes, com a teoria de Lewis. A teoria de Lewis, lembrando, né, a gente viu ela antes da mecânica quântica. Então, ou seja, nós estamos falando antes de falar em orbitais. Então ele conseguiu, utilizando apenas o seu raciocínio, e a sua expertise em química, ele conseguiu formular essa teoria que funcionou muito bem até aquele momento. O que acontece? Na última aula nós paramos nesse slide onde a gente viu que existia, neste caso aqui do íon carboxilato, que eu poderia ter compartilhado o par de elétrons entre o carbono e esse oxigênio, entre esse carbono e esse aqui, entre esse carbono e este oxigênio aqui. Qualquer uma das três seria muito semelhante, mas eu optei por essa daqui. Poderia ter optado por outra. O que acontece? Será que essa estrutura realmente, de fato, tem duas ligações simples e uma ligação dupla? Não. Por quê? Porque experimentalmente a ligação dupla ela é mais curta do que a ligação simples. Tá? E isso tem a ver, hoje a gente já sabe, que é com o tipo de orbital que está envolvido. Até então não se sabia, então não vamos citar essa questão. Apenas que dados experimentais indicam que o comprimento das três ligações do íon carboxilato é idêntico. É maior do que o de uma ligação dupla e menor do que uma ligação simples, ou seja, seria intermediário. Isso é explicado pelas estruturas de ressonância. Então vamos ver dois exemplos aqui. O íon nitrato e o gás ozônio, que é o que está presente na camada de ozônio. Bom, se eu fizer a distribuição eletrônica dos íons, então aqui eu tenho 23 elétrons na camada de valência dos átomos no íon nitrato, mais um da carga negativa, eu chego a 24 elétrons. Já do gás ozônio, eu tenho 18 elétrons, porque cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, vezes 3, fecha os 18. Montei então a ligação, seguindo aquela primeira regra, que eu vou primeiro ligar os átomos ao átomo central. No caso do oxigênio não fazer diferença, porque são os três átomos idênticos, mas nesse caso aqui eu optei por utilizar o nitrogênio, devido à energia de ionização dele ser menor. E aí o que vai acontecer? Eu distribuí os elétrons a fim de completar o octeto dos átomos da periferia. Então tá aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Fechou os 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Fechou 16, ainda tem mais um. Então vamos para a próxima regra. Coloco um par de elétrons aqui. Agora a gente precisa ver se o octeto foi preenchido. Então, no caso dos oxigênios da extremidade, eu já vi que sim. Agora, nesse caso aqui, 2, 4, 6. Eu tenho menos elétrons do que o octeto. Neste caso aqui, eu também tenho 6. O que eu vou fazer? Eu vou completar fazendo uma ligação múltipla, ou seja, uma ligação dupla. Ou tripla, dependendo do tipo de átomo que está envolvido. Neste caso, a dupla já solucionou o meu problema. Então, eu fiz uma dupla aqui entre um dos oxigênios e o nitrogênio. Ficou semelhante ao íon carboxilato, lembra? E nesse caso da molécula de gás ozônio, ela tem aqui uma dupla, então 2, 4, cada risquinho, lembrando que cada linha dessa representa um par de elétrons. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Então todos os átomos aqui tem. Só que o que acontece? Será que realmente é uma dupla e uma simples? Como é que eu vou saber isso? Dados experimentais teriam que indicar que eu tenho uma ligação mais comprida do que a outra. Aqui eu teria que ter duas ligações mais compridas que essa. Só que na verdade não. Por quê? Uma ligação dupla, tá invertido aqui, tá? Teria que ter 120 picômetros, A dupla teria que ter 120 picômetros, enquanto a simples, que é essa daqui, está invertido, 140 picômetros. Então,
Só que experimentalmente a gente vê que é um valor intermediário aos dois valores, que não é nem 120, que é característico de uma ligação NO dupla, nem 140, característico de uma ligação NO simples, e ela tem essa estrutura aqui. E eu vou representar ela da seguinte forma, ó. Se eu passar o par, ó, se esse par de elétrons forma uma dupla aqui, esse par de elétrons vem para esse oxigênio. Então tá aqui. Se esse par de elétrons vem para cá, este par de elétrons que forma a dupla vem para cá. E tá aqui, ó. Entenderam? Então eu consigo. Isso daqui são híbridos de ressonância. Né? Nesse caso, como os três átomos da periferia são iguais, idênticos, né? Todos os três contribuem, né? Para o híbrido, que é este aqui, os três contribuem igualmente na estabilização dessa carga. Né? Então, porque não esquece que essa espécie aqui é carregada. Né? Então, o que vai acontecer? Qualquer uma das três espécies são idênticas. Então, os três contribuem igualmente. Neste caso também, eu posso ter aqui, ó, este par de elétrons, ou qualquer um dos três, tá? Eles são idênticos, vem para cá formando uma dupla, e esse par de elétrons da dupla vem para cá formando um par de elétrons isolado. Então, eu vou dizer que aqui é uma simples dupla, aqui é dupla simples, então eu vou dizer que é uma ligação 1,5, que não é nem dupla e nem simples. Por isso que existe, né, o que a gente chama de ressonância. Vocês devem ter visto isso lá na estrutura de Kekulé, no terceiro ano do ensino médio, quando viram o benzeno. Né? O benzeno ocorre a ressonância. Por isso que quando a gente classificava a cadeia carbônica, dizia o seguinte, que é uma cadeia fechada, né, aromática. Mas para ser aromática, tinha que ter duplas e simples alternadas, sem falhar. Por quê? Porque se essa dupla vir para cá, essa vem para cá e essa vem para cá. Então, ele fica fazendo essa ressonância. Isso também justifica, né, a energia de ligação, ou seja, a energia necessária para eu quebrar essa ligação, né, ser diferente da dupla e da simples, tá? Por causa do efeito de estabilização da ressonância. E eu posso representar por essa estrutura aqui. Né, que é a verdadeira estrutura de Kekulé. Ou ainda só, né, o hexágono com um círculo no meio. Porque essa dupla ela não é localizada, ela não é entre esse carbono e esse aqui. Ela é igualmente entre todos. Então, eu posso fazer aquela estrutura que é um círculo que indica que tem ligações duplas e simples alternadas entre essa espécie. Bom, só que eu posso ter estruturas não equivalentes. O que é estruturas não equivalentes? Primeiro, lembra que eu falei para vocês que a gente vai sempre tender a dizer que o átomo com a menor energia de ionização vai estar no centro? Então tá aqui, ó. Aqui é o átomo de menor energia, né, de ionização no centro. Mas e se eu desenhar assim, está errado? E por que está errado? Essa estrutura não é equivalente a essa daqui. Tá? Por quê? Para ressonância, né, isso daqui não é efeito de ressonância. Os átomos não podem, na ressonância, ó, não houve alteração na ordem dos átomos, nem na forma que eles estão conectados. Né? Neste caso, elas não são equivalentes porque eu estou alterando a ordem dos átomos. Tá? Nesse caso aqui também e neste caso aqui também. O que eu posso fazer para determinar qual dessas estruturas? Todas elas têm o seu octeto completo, tá? Todas elas são iguais em relação eletronicamente. Mas eu posso determinar a carga formal. O que é a carga formal? É a carga que cada átomo assume ao ele fazer essa ligação. O que acontece? Quando ele faz uma ligação simples, né, ou uma ligação dupla, ele está partilhando seus elétrons, né? Então a gente pode. Ó, a carga formal é a medida da redistribuição dos elétrons e a carga formal de um átomo em uma dada estrutura de Lewis. Como é que a gente determina ela? A carga formal é igual aos elétrons da camada de valência, ou seja, quando eu faço a distribuição,
eu determino os elétrons da camada de valência. Isso eu vou diminuir do número de elétrons, dos pares de elétrons isolados. Então, quando eu coloquei aqueles pares de elétrons no oxigênio, que não estão ligando ele a outro átomo, eu disse que são elétrons não ligantes, aqueles elétrons é só dele. Então, eu vou considerar todos eles. Mais a metade dos elétrons compartilhados. Por quê? Se eu, por exemplo, quando eu fiz a ligação CH, um dos elétrons dessa ligação, que é partilhada por um par, realizada por um par de elétrons, um desse é do hidrogênio e o outro é do carbono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse par e multiplicar pela metade. Por quê? Eu quero saber quantos elétrons é de fato daquele átomo. Vamos tentar fazer um exemplo para ver. Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar essas estruturas e vou determinar a carga formal em cada uma. Então, tá aqui, ó. Vamos fazer primeiro desse oxigênio. Então, a carga formal dele é 6. Por quê? Se eu distribuir é 1s2, 2s2, 2p4. A camada de valência dele é a camada 2, que tem 2 elétrons no subnível S e 4 no P. Fecho 6, está aqui. Menos 4 elétrons que estão isolados, ó. 1, 2, 3, 4. Esses aqui são só desse oxigênio. Eu estou calculando a carga dele. Então, 4. Mais a metade dos elétrons que ele está compartilhando. 1, 2, 3, 4. Ele está fazendo uma ligação dupla, o que quer dizer que são compartilhados entre o oxigênio e o carbono, 4 elétrons. Então, 0,5 ou meio de 4. Como é que eu faço isso daqui? Metade de 4 é 2. Mais 4, 6. Menos 6, 0. Qual é a carga desse oxigênio? 0. Agora do carbono. Ele tem 4 elétrons na camada de valência, porque ele tem número atômico 6, a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p2. Como a camada de a camada 1 é a interna, a gente não usa. Então, a camada 2 dele tem no subnível S 2 elétrons, no subnível P 2 elétrons. Então, fecha os 4. Está aqui. Menos, ele tem pares de elétrons não ligantes? Não. É 0. Mais a metade do número de elétrons compartilhados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metade de 8. A metade de 8 é 4, mais 0 é 4, menos 4, 0. Está aqui a carga formal dele. Esse oxigênio a gente vai fazer a mesma coisa, né? Ficou igual a esse aqui, carga 0. Então, a carga formal sobre cada um desses átomos nesta estrutura é 0. Agora, quando eu vou calcular, tá aqui, ó, a carga formal de cada um é 0. Quando eu vou calcular desse aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. O que diferenciou essa estrutura desse? A conectividade entre os átomos. Então, vamos lá. Carga formal deste carbono. 4, porque a gente sabe que a camada de valência dele tem 4, menos. Quantos pares de elétrons ele tem não ligante? 4. Mais metade do número de pares de elétrons ligantes. 1, 2, 3, 4. Metade de 4 é 2. Mais 2, 6. Menos 4 dá menos 2. Então, a carga formal sobre esse átomo é de menos 2. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu peguei o número de elétrons da camada de valência, né, e diminuí do número de elétrons que tem na volta dele, considerando que os elétrons partilhados é só a metade que é dele. Então, eu descobri que ele assumiu uma carga menos 2. No caso desse oxigênio, mais 2. E no caso desse aqui, 0. Vocês podem conferir que vai dar isso daqui. Bom, o que vai acontecer? Qual dessas estruturas é a mais estável? É aquela que tem as cargas mais próximas de 0, ou, se possível, 0. E é o que aconteceu aqui, ó. Todos os 3 átomos têm a estrutura, a carga formal 0 nessa estrutura. Nesse caso aqui, menos 2, mais 2 e 0. Quando eu faço para os outros, ó, lembra que eu estava aqui, ó, queria para todas essas 3 estruturas, né? Eu queria descobrir se o CO2 é assim ou assim, se o N2O é assim ou assim,
e se o CNS, né, é assim, assim ou assim. Então eu fiz aqui. Neste caso, existe carga entre os átomos, e aqui eu tenho a possibilidade de carga zero, então essa é a mais estável. Nesse caso aqui, ó, eu tenho mais 1 e menos 1 sobre os nitrogênios, 0 sobre o oxigênio. Aqui eu tenho a possibilidade de mais carga, o oxigênio com mais 2, e nesse caso aqui menos 1 e menos 1. Então eu vou dar preferência para esse, que tem as cargas mais próximas de 0. Nesse caso aqui, eu tenho esta possibilidade, esta e esta. Eu vou dar preferência para essa, porque a carga entre o carbono e o oxigênio, do carbono e enxofre é 0 e do nitrogênio é menos 1. Então, eu dou preferência sempre para aquela que tiver as menores cargas. E quando eu tenho a possibilidade de cargas entre estruturas, né, entre átomos, onde um átomo extremamente eletronegativo vai assumir uma carga positiva, eu vou dar preferência para que isso não ocorra, né? Porque se esse átomo tem tendência a atrair elétrons, que é isso que a gente falou da eletronegatividade, quando a gente falou no módulo anterior, que é das propriedades periódicas, ele não vai assumir uma carga positiva, a tendência dele é assumir cargas negativas ou zero. Tranquilo? Bom, expansão da camada de valência. O que é a expansão da camada de valência? Nem todos os átomos vão atingir o octeto. Por isso que quando a gente fala do octeto lá no ensino médio, né, a gente toma isso como verdade, mas na verdade a regra do octeto, né, ela funciona muito bem para o primeiro e segundo período. A partir do terceiro, quarto e assim por diante, os átomos podem expandir o seu octeto. Por quê? Olha só, o nitrogênio e o fósforo ambos estão na família 15, né? E a distribuição eletrônica do nitrogênio é essa daqui. A do fósforo é essa daqui. O que a gente pode observar? Que ambos têm a camada de valência, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para atingir o octeto, ambos podem fazer 3 ligações. Só que o que acontece? No caso do nitrogênio, ele não existe outra possibilidade a não ser ele formar essas 3. Porque ele não tem orbitais disponíveis para fazer. Lembra quando a gente fazia a distribuição no módulo anterior? E no primeiro módulo que a gente aprendeu? Então aqui, ó, no nível 1 só tenho o subnível S. No 2 eu tenho o S e o P. Então eu não tenho o D no 2. Já no nível 3 eu tenho o D. Ele não tem elétrons. Mas ele pode receber elétrons e colocar aqui. Então existe essa possibilidade. Então o que a gente não pode é achar que somente os elementos podem se estabilizar com 8 elétrons. Nós também temos alguns exemplos, né, de espécies que podem se estabilizar com menos que isso. Bom, outra possibilidade, além da expansão, né, da questão do subnível D, né, que o fósforo tem, olha aqui a questão do tamanho do raio dessa espécie, né? No caso do nitrogênio, ele tem um raio de 1,71 picômetros, ou 171, 171 picômetros. Então, ele precisa organizar os átomos dentro, né, disponíveis nesse raio. Então, os átomos vão se aproximar muito, porque o raio é menor. Nesse caso aqui, no caso do fósforo, além dele ter orbitais D, ele também tem um raio maior. Então, ele consegue espalhar os átomos mais na volta, porque o seu raio é maior, né? Então, isso também podemos observar. Quanto maior o raio, maior a possibilidade. Aqui é que eu peguei a tabela que também tem no caso dos cátions para os metais. Eu estou me referindo apenas, né, à expansão nesse caso aqui, né, que eles vão estar efetivamente ligados por uma ligação covalente. Então, olha só o flúor, ele é bem menor do que o cloro. O cloro já tem subníveis D. O bromo,
né? Ele também tem os D e é maior ainda, e assim por diante. O que acontece? Isso facilita que ele possa distribuir os átomos ligantes, maior o número do que os átomos menores. E isso tudo tem a ver com a estabilidade e a repulsão causada por esses átomos. Por essa aula era isso. Na próxima aula a gente volta a falar sobre a expansão da camada de valência. Até a próxima aula.